Capítulo 1. Dorian de Tian. A forte luz do sol atravessa várias enormes janelas de vidro, iluminando uma grande sala. Lá fora, os sons fracos do canto dos pássaros, acompanhados pelos sons de veículos e pessoas distantes, ecoavam na grande sala. A grande elegância da sala por si só poderia ter feito muitos ferverem de inveja. Mas, infelizmente, não foi esse o caso. Em vez de invejar a pessoa que dormia na cama bagunçada, era mais apropriado dizer que ela não tinha outros sentimentos além de pena, desdém ou orgulho por essa pessoa. O cheiro pungente de álcool poderia derrubar qualquer pessoa que entrasse na sala. E ao redor da cama havia mais de 50 garrafas abertas de álcool espalhadas ao acaso. Havia ainda mais garrafas na cama enorme também. De repente, o jovem que dormia na cama abriu os olhos preguiçosamente antes de distorcer o rosto em desgosto. UGH, onde estou? Ele se sentou e olhou para a cena diante dele sem nenhum sinal de emoção em seu belo rosto. Sem dúvida, este não era o apartamento dele. Então, onde ele estava? Era improvável que ele tivesse sido sequestrado, pois as garrafas na cama, aliadas à ingestão de álcool que sentia em seu corpo, deram-lhe muita certeza de que estava bebendo. Mas isso era impossível, já que ele lembrava claramente que chegou em casa e rapidamente se deitou nos lençóis na noite passada. Será que alguns sequestradores tinham o hábito de forçar o consumo de álcool às vítimas e mantê-las em quartos luxuosos? Ele abriu os lençóis e foi até a beira da cama calmamente enquanto pensava na grandiosidade da cama. Ele sentiu como se fosse uma combinação de 4 camas king size unidas. 2 empilhados um ao lado do outro e os outros 2 colocados na parte inferior das camas para ampliar o espaço para os pés. Ele calmamente colocou os pés no chão e sentou-se na beira da cama com os dedos nos cabelos. Inferno, apenas sair da cama parecia um aborrecimento. E assim como ele esperava, memórias que não lhe pertenciam inundaram seu cérebro. Ele fechou os olhos e assumiu a dor estrondosa até que tudo acabou. Como esperado, ele transmigrou para um universo paralelo. Mas por quê? O jovem alisou os cabelos para trás com as mãos, cruzou as pernas e os braços, imerso em pensamentos. Muitos que transmigram definitivamente ficariam entusiasmados, aterrorizados ou excessivamente extasiados com a transmigração, mas ele, por outro lado, não tinha emoções extras se contorcendo em seu coração. Por que exatamente ele transmigrou? Ele não acreditava que as coisas simplesmente aconteciam sem motivo. Não existia almoço grátis. Portanto, a presença dele deve ser necessária aqui para alguma coisa. Foi para vingar o dono original de seu corpo ou foi para outra coisa? Falando de si mesmo, em sua vida anterior seu nome era Ian Long e ele tinha 21 anos quando foi para a cama. Quanto ao que ele fazia para viver, havia muitos deles. Mas isso era uma história para outro dia. Quanto ao dono do corpo que assumiu, seu nome era Dorian de Tian. Há apenas 3 meses, o garoto de 17 anos, que acabara de se formar no ensino médio, sofreu um desastre no mesmo dia em que recebeu os resultados. Seus pais, que receberam a notícia mais cedo do Conselho Nacional sobre sua excelência, saíram mais cedo do trabalho para vê-lo. Mas no caminho sofreram um acidente de carro que os deixou em estado vegetativo. Foi então que o jovem percebeu que seus parentes aparentemente gentis não eram tão gentis, afinal. Seu tio, que trabalhava na empresa ao lado de seus pais, rapidamente assumiu o controle da empresa, tudo em nome de ele ser muito jovem. Seu tio também subornou os advogados da empresa e da família para mudar muitas coisas. Assim, com seus pais em profundo estado vegetativo, sem sinais de aquecimento tão cedo, a família de seu tio foi mais arrogante em anexar a empresa. O pai do proprietário original era órfão, enquanto sua mãe vinha de uma família muito patriarcal que acreditava que ela deveria sempre dar o que tinha ao irmão. A avó materna do proprietário original não gostava dele. Ela só gostava dos filhos da família do tio dele. Então ele sempre foi desprezado pelo lado materno. Novamente, seus pais eram trabalhadores esforçados que conseguiram criar uma grande empresa que pudesse rivalizar com as dos clãs ricos. O nome Tian era bem conhecido em todo o país.
Então, é claro, muitos o trataram com respeito. Mas depois desse incidente, seus ex-amigos se recusaram a vê-lo e sua namorada terminou com ele. O proprietário original, que deveria ter um futuro brilhante e tranquilo, foi subitamente envolvido em um pesadelo sem fim que o deixou confuso e triste por seus pais. A única coisa boa de tudo isso foi que seu tio prometeu continuar o tratamento de seus pais. E sua enorme propriedade foi deixada em paz. Os comprovantes sempre estiveram com ele e guardados em segurança no banco desde que seus pais os entregaram a ele em seu aniversário de 15 anos. Já os traidores que trabalhavam em sua casa fugiram com vários objetos de valor, deixando o local desolado. As únicas pessoas que ficaram para trás foram 5 guardas pertencentes aos seus pais, que agora estavam no hospital, vigiando-os diligentemente, garantindo que ninguém tentasse qualquer negócio engraçado. Todas essas pessoas tinham histórias de fundo e eram muito leais ao pai, em particular. E dentro de casa, outra pessoa que ficou foi o mordomo da família, de 30 e poucos anos, que também tinha uma história de fundo. Estas 6 pessoas foram as únicas que decidiram ficar com o proprietário original. O resto escolheu trair seus pais juntando-se ao lado de seu tio. Ian Long, não, Dorian D. Tian levantou-se, colocou as mãos nos bolsos e olhou calmamente pela janela. Já que ele estava aqui, ele definitivamente se vingaria do dono original. Afinal, a dor no coração do dono original também o estava afetando. Mas algo ainda o incomodava. Dorian semicerrou os olhos pensativo. Com minhas habilidades, posso me vingar em alguns meses ou no máximo 1 ano. Então esta é realmente a razão pela qual fui trazido aqui. Tio Jing, parabéns anfitrião, você é um exorcista. Fim do capítulo. Capítulo 2 Exorcista. Exorcista. Dorian ergueu uma sobrancelha em silêncio. Oh, que interessante. Então, você é um sistema que foi designado para limpar este mundo. Esse é o anfitrião correto. Ao contrário do seu mundo anterior, onde as pessoas pelo menos tinham algum tipo de conhecimento sobre exorcismo, este mundo é totalmente sem noção. E eu devo consertar as coisas? Sim, anfitrião. Mas por quê? Porque os céus estão dando ao anfitrião a chance de ser um herói. Todo mundo quer ser um herói. Portanto, o anfitrião ficará satisfeito em poder trazer justiça ao mundo. Disse a voz robótica. Dorian riu de brincadeira. Parece que você acidentalmente pegou o host errado. Quem disse que eu queria ser um herói? Colchete que abre ... Verificando novamente. Recalculando. Erro. O host errado foi detectado. Verificando novamente os valores. Erro. Um anfitrião imprevisível atendeu. Um anfitrião impossível atendeu. Dorian riu das palavras que o sistema usou para descrevê-lo enquanto olhava pela janela. De fato, ele não era uma pessoa normal. Até os céus pareciam saber disso. Se seu palpite estivesse correto, este sistema o matou acidentalmente e o trouxe a este mundo pensando que ele era outro. E se ele acertou em cheio, o sistema não será capaz de matá-lo novamente e pegar outra pessoa. Seu palpite era que deveria ter algo a ver com as coisas que ele foi solicitado a exorcizar. Em outras palavras, esse sistema está preso aqui por enquanto. Claro, isso poderia fazê-lo viver pior que o inferno aqui neste mundo se ele se recusasse a obedecer. Mas veja, ele não era uma pessoa normal e percebeu que derrotar esse sistema seria moleza para ele. Então ele provavelmente não sofreria tanto assim. Bem, ele também podia entender por que o sistema o pegou acidentalmente, porque desde sua infância vários taoístas lhe disseram que ele tinha a força da alma que poderia fazer muitos taoístas queimarem de inveja. Talvez seja por isso que ele normalmente se sentia atraído pelo sobrenatural. Mesmo que o sistema ameaçasse deixá-lo doente, ele sabia, no fundo, que com os poucos feitiços que aprendesse, sobreviveria. Ei! Não admira que os céus pensassem nele como imprevisível e impossível. Em outras palavras, ele tinha vantagem aqui quando se tratava do sistema. Mas quanto ao que ele estava enfrentando, Dorian não tinha muita certeza.
De acordo com seu palpite, sem dúvida estaria muito acima de sua cabeça. Embora ele tivesse um sorriso encantador no rosto, interiormente, toda a sua expressão era sombria. Este mundo estava podre. Foi 50 vezes mais podre que o seu mundo anterior. Que fascinante. Ponto. Sistema 0001, por que você não me conta a história completa sobre o assunto? Se eu estiver impressionado, considerarei ser um exorcista. Não é um problema. Para você, os céus permitiram isso. Dorian sorriu. Eles o conheciam muito bem. Começando do início, o anfitrião precisa saber que o plano celestial, o submundo e os planos mortais existem. Mas existem leis impostas pelo Criador para manter o equilíbrio das coisas sob controle. Como sempre, as criaturas do submundo estão sempre tentando sair e rastejar para fora do submundo, encontrando-se em vários planetas mortais. E, como sempre, existem sempre mortais que podem detê-los, como os taoístas e outros exorcistas. É claro, os métodos de exorcismo usados nesses lugares foram transmitidos por anjos há séculos e milênios. Portanto, esses mundos sempre lutaram, afastando todas as forças do mal com o homem, sendo o vencedor. Mas infelizmente, sua ordem celestial negligenciou algumas regiões, certo? Sim, anfitrião. Algumas regiões foram negligenciadas, permitindo que aqueles no submundo rastejassem e permanecessem neste mundo, causando muitos danos nesses mundos. Os anjos não podem chegar muito perto do submundo, e aqueles do submundo não podemos chegar muito perto dos planos celestiais por causa de nossos poderes inatos opostos. Portanto, não sabemos exatamente o que eles estão planejando, mas sabemos que é algo grande que precisa ser interrompido. É por isso que vários sistemas definidos para esses planos mundos para erradicar e mais uma vez trazer paz e harmonia a esses mundos. Ouvindo o sistema, Dorian percebeu algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, os anjos não podiam descer e lutar. Eles sempre davam informações aos humanos e fugiam. Parecia haver alguma regra que os impedia de fazer coisas nesses mundos. Mas, por alguma razão, aqueles no submundo podiam fazer coisas no mundo humano. Para ele, parecia que os anjos estavam em desvantagem. Como eles conseguiram sempre sair por cima daqueles no submundo estava além dele. Talvez porque tivessem o apoio do Criador. Falando do Criador, ele deveria ser uma pessoa que está sempre muito ocupada e em hiato. Afinal, deveria haver bilhões, trilhões, zilhões e uma infinidade de planetas no plano mortal. E pelo que viu, o Criador pode estar criando mais. Tal pessoa estava, sem dúvida, muito ocupada, deixando tudo para os anjos e outros cuidarem. Em sua vida anterior, a profissão mais remunerada e luxuosa era a de exorcista. Inúmeras escolas de alta nobreza ofereciam o exorcismo como curso principal. Claro, nem todos poderiam se tornar exorcistas. Eles tiveram que atingir um certo nível de poder para serem aceitos nessas escolas. Quanto a se ele, Dorian, se matriculou em uma dessas escolas ou não em sua vida anterior. Esse era um mistério que ninguém poderia confirmar ou negar. Seu passado sempre seria um mistério para muitos. Resumindo, seu planeta anterior, Zenoc, estava plenamente consciente da existência do sobrenatural. O que deveria ser, mas as pessoas em seu novo planeta não tinham noção e pensavam genuinamente que coisas como fantasmas eram mitos. Eles até fizeram filmes de terror sobre tudo isso, mas não levaram a sério. A firme crença de que tudo poderia ser analisado através da ciência o deixava um pouco estranho. Era como se algo denunciasse propositalmente quaisquer crenças ou verdades sobre o paranormal. No entanto, este planeta chamado Estrela Azul abrigava a aura de maior prazo que ele já sentiu. Estranho. Ponto. Enquanto o sistema falava, Dorian tirou a roupa e entrou calmamente na banheira de hidromassagem do banheiro. Anfitrião, você aceita? Dorian, que ficou em silêncio com a cabeça apoiada na banheira, preguiçosamente abriu os olhos e sorriu amplamente. Parece divertido, por que não? Bom anfitrião, como o hospedeiro é imprevisível, os céus decidiram formar um vínculo cósmico com o hospedeiro.
Tio Jing, ligação cósmica formada. O anfitrião agora é um exorcista celestial. Fim do capítulo. Capítulo 3 Mordomo Sheng. Parabéns, anfitrião. Você agora é um exorcista celestial oficial. Um leve sorriso se formou nos lábios de Dorian antes de ele se levantar e ir em direção ao chuveiro, deixando toda a água mofada e contaminada com álcool na banheira. Ele deu um passo para o lado e apertou um botão que drenava automaticamente a banheira e esguichou algumas rodadas de água para limpá-la. Oh, como os ricos gostam! Agora era hora de ele tomar um banho adequado. Anfitrião, você já tem várias missões agendadas. Mas antes disso, os céus reservaram um pacote para iniciantes para você. Parabéns, anfitrião! Você recebeu Livro de Grau B sobre vários talismãs e formações celestiais, que é um avanço em relação ao conhecimento de Grau C em seu mundo anterior. Pílula de limpeza Heart Jade. Bem como uma sala secreta em seus aposentos, cheia de velas santificadas. O anfitrião deseja absorver conhecimento agora? Sim, bom anfitrião, por favor, prepare-se, em 3, 2, 1, colchete que fecha, boom! Uma onda de dor explosiva penetrou com força em seu cérebro. Mas Dorian ainda permaneceu inexpressivo. Se não fosse pelas veias salientes na testa e pela respiração rouca, alguém pensaria que a dor não era nada. Dorian fechou os olhos, deixando a água do chuveiro escorrer silenciosamente em seu rosto. O tempo parecia ter parado, congelado no espaço. E depois de 15 segundos, a dor diminuiu. Dorian inclinou a cabeça para baixo e abriu os olhos. De fato, o conhecimento que ele absorveu era um grau mais alto do que o que era geralmente conhecido em seu mundo anterior. Mas por que parecia que ele já sabia desse conhecimento antes? Bem, talvez ele estivesse pensando demais nas coisas. De qualquer forma, pelo seu palpite, ele também deveria ser capaz de atualizar esse conhecimento através do sistema. Quanto à sala secreta com velas sagradas, ele sentiu que isso tornaria as coisas mais fáceis para ele no futuro. Agora, que missão o sistema reserva para ele? Missão: comprar um espaço e abrir uma organização ou escola de exorcismo. É importante notar que o anfitrião deve iniciar a propagação do exorcismo neste mundo. Prazo da tarefa: 2 meses. Punição por falha será determinada posteriormente quando ou se falhou. Recompensas: estruturas organizacionais e escudo cósmico ao redor dos perímetros. Sistema: por que não há missões pessoais ligadas à minha força? Respondendo ao anfitrião, este sistema é em si algum tipo de armazenamento. Portanto, tudo isso pode ser obtido pelo host. Por exemplo, se o anfitrião precisar de novos feitiços, livros, artefatos mágicos ou qualquer outra coisa, o anfitrião precisará reunir pontos suficientes para fazer isso. E eu só posso ganhar pontos exorcizando criaturas do submundo, certo? Isso está correto, anfitrião. Atualmente, o anfitrião é um exorcista celestial sem categoria. Acima da categoria sem classificação estão os exorcistas de classificação H. E em ordem crescente, seria necessário passar do H para o A, seguido das classes S, duplo S, triplo S, divino e celestial. O anfitrião terá que matar a quantidade necessária de demônios, fantasmas, carniçais ou qualquer outra entidade do submundo para subir de nível. O número de pontos reunidos também dependeria do tipo de criatura do submundo que o hospedeiro mata. Mas isso não é tudo, correto? Sim, anfitrião. Atingir o requisito mínimo de mortes é apenas um aspecto. O número de feitiços, encantamentos e informações conhecidas pelo anfitrião ou por qualquer exorcista também desempenham um papel em seu aumento de nível. Assim como sua força geral. Dorian assentiu em compreensão. Esses foram os requisitos exatos de sua vida anterior. Afinal, existiam escolas dedicadas ao exorcismo. Então, é claro, passar nos exames e mostrar os conhecimentos adquiridos elevaria qualquer pessoa. Da mesma forma, se ele fosse abrir uma instituição, as pessoas precisavam fazer o teste e estar à altura do desafio. Às vezes, informações sobre a criatura contra a qual estavam lutando podiam salvar suas vidas.
Sem falar dos feitiços e objetos sagrados que existiam naquela época e que poderiam exorcizar essas criaturas. Ponto. Depois de ter uma ideia clara do motivo pelo qual foi enviado a este mundo, Dorian saiu do chuveiro, bem vestido e olhou pacientemente para o relógio. E bem na hora, houve uma batida suave na porta. Tio PM, jovem mestre, sim, entre, mordomo Sheng, sim. Um breve brilho de choque passou pelos olhos do mordomo quando ele entrou na sala. O jovem mestre estava acordado. Se fosse antes, isso não teria sido tão chocante. Mas desde que os problemas surgiram um após o outro, o jovem mestre ficou imerso em uma profunda camada de depressão que o derrubou completamente. Mesmo a sombra de sua antiga glória não podia ser vista no jovem. E dia após dia, Sheng viu o jovem mestre se transformar em alguém pior do que um sem-teto. De vez em quando, ele dava breves palavras de encorajamento, esperando que o jovem se animasse, pelo menos pelo bem de seus pais. Ele quase desistiu do jovem mestre. Mas agora parece que o jovem mestre finalmente decidiu sentar-se. Mas porque de repente ele sentiu que a aura do jovem mestre havia se tornado mais forte do que antes. Talvez ele estivesse mais determinado do que nunca. Bem, seja qual for o caso, Butler Sheng estava honestamente feliz. Afinal, ele havia prometido ao patrão e à patroa que sempre cuidaria do jovem mestre. Então ele não queria falhar em sua missão. O mestre que agora estava em coma vegetativo o salvou décadas atrás, depois que sua esposa recém-casada o traiu. Ela não apenas trapaceou, mas também o vendeu para traficantes e ficou com a única herança que seu falecido pai lhe havia deixado. Naquela época, o órfão de 19 anos estava em um verdadeiro inferno. Ele sofreu durante um ano inteiro e quase morreu de fome antes de ser resgatado pelo mestre. Desde então, ele permaneceu leal e decidiu nunca mais se casar. Para ele, a família do mestre era a sua família. Olhando para o jovem mestre à sua frente, o mordomo de meia-idade Sheng tremeu de alegria. Ele não sabia por quê, mas sentia que de agora em diante eles se levantariam e nunca mais cairiam. Aqueles que os traíram certamente pagarão. Ponto. Com um sorriso no rosto, o mordomo Sheng fez uma reverência com uma das mãos sobre o peito. Jovem mestre, seu café da manhã está pronto. Após o café da manhã, prepare o veículo. Nós vamos sair, como desejar, jovem mestre. Fim do capítulo. Capítulo 4 O inimigo. Enquanto Dorian comia, Butler Sheng fechava a casa. Havia apenas 2 deles aqui. Então, se eles estivessem todos fora, eles precisavam pelo menos ser bloqueados. Butler Sheng balançou a cabeça com pena quando viu os gramados crescidos do lado de fora do grande edifício. Todos os traíram e ninguém estava mais disposto a trabalhar aqui. Não importa quem eles tentassem empregar, a pessoa ou a agência contratante apenas os esnobaria. Esse foi provavelmente o trabalho do irmão da senhora. O ladrão que roubou sua empresa. Butler Sheng considerou o acidente e tudo o mais uma coincidência. Mas o que ele poderia fazer? A partir de agora, quem daria as ordens seria seu jovem mestre, a quem ele serviria fielmente. Ele não acreditava que os céus assistiriam a tal injustiça e a deixariam passar. Depois de fechar todos os lugares, Butler Sheng entrou na sala de jantar usando seu chapéu preto de comprador e um casaco. Isso mesmo, ele seria o motorista do jovem mestre. Ele ficou pacientemente ao lado e esperou que Dorian terminasse sua refeição. Jovem mestre, o veículo está pronto. Bom, vamos. Com isso, a dupla foi embora. Quanto a onde estavam indo, só o tempo diria. E no momento em que passaram pelos enormes portões da propriedade, vários transeuntes aparentemente inocentes rapidamente ficaram alertas. E justamente quando eles estavam prestes a ir atrás de Dorian, um celular tocou. Ponto. Tio toque. Tio. Um deles pegou seu telefone com uma expressão fria no rosto. Chefe. Eles estão em movimento. Devemos segui-los ou você tem outro trabalho para nós. Algo acabou de acontecer.
Então esqueça o garoto. Mandar todos vocês para assistir o que é inútil todos os dias é um completo desperdício de seus talentos. Depois de observá-lo durante meses, fica claro que o garoto não tem a quem recorrer. Ei, quem ousaria ajudá-lo depois do aviso que emiti? Quanto a onde a criança está indo, onde mais seria além do hospital? Todos vocês devem voltar para a propriedade e aguardar mais instruções. Então, a partir de hoje, esqueça a criança, disse a voz arrogante do outro lado da linha. Ao ouvir as novas instruções, o homem que segurava o telefone respondeu fracamente antes de desligar. Vês nos últimos meses, olhando para esse esfilho da riqueza imprestável. Olhando para a direção que o desperdício foi, o homem corpulento não pôde deixar de zombar com desdém. Assim, ele e seus homens deixaram a cena por bom. Acontece que, enquanto eles observavam o alvo também os ouvia. Bem dentro da propriedade, a poucos centímetros do portão, uma fina folha de papel começou a queimar e a desaparecer, como se nunca tivesse estado ali. Tio BRMMM tio. Dorian de repente abriu os olhos e riu de brincadeira. Bem, parecia que aquele tio dele havia decidido desistir dele, pensando que ele não era uma grande ameaça. Perfeito, isso funcionou bem para ele também. Felizmente, ele preparou alguns talismãs e os espalhou pela propriedade enquanto eles estavam fora. Agora, ele poderia se concentrar em melhorar sua força. Anteriormente, ele tomou banho por muito tempo, não apenas para se livrar do horrível cheiro de álcool, mas também para se livrar das substâncias pretas parecidas com alcatrão que escorriam de sua pele. O sistema o recompensou com uma pílula de limpeza do coração de Jade. Com todas as impurezas eliminadas, ele passou quase todos os segundos livres cultivando. Quando Butler Cheng estava correndo para cima e para baixo, ele fez uma pausa na refeição para continuar. E mesmo dentro da sala, antes de Butler Cheng entrar, ele vinha cultivando sem parar. Ele já havia entrado no primeiro dan do reino do QI verdadeiro. Claro, ele ainda estava nos estágios iniciais. E com a escassa quantidade de QI neste mundo, ele teria que criar uma matriz de coleta de QI no futuro se quisesse melhorar sua força rapidamente. Ponto. VRMMMMM tio tio. O veículo muito elegante atravessou as ruas movimentadas em meio a várias expressões de admiração. O carro era realmente lindo e raro. Pena que eles não sabiam que o proprietário do veículo estava agora quebrado. O elegante veículo passou constantemente pelo trânsito, fazendo várias voltas e curvas, até chegar ao seu destino final. O Hospital Winston Lee. Dorian saiu e não pôde ficar maravilhado com o edifício glorioso diante dele. Não admira que tenha sido um dos hospitais mais famosos do mundo. Disse que quase todos os médicos daqui são famosos em todo o mundo e que o centro de pesquisa privado é um tesouro nacional. Pessoas de todo o mundo vieram aqui para servir. Alguns até citaram que se a doença de alguém não pudesse ser curada aqui, isso significava que não havia cura ou que eles estavam destinados a morrer. Sem perder mais tempo, Dorian e Butler Cheng entraram no prédio com a intenção de ver seus pais. Mas quem imaginaria que eles teriam problemas tão cedo? Um jovem de rosto presunçoso segurando uma beldade ao lado dele, viu Dorian e imediatamente sorriu arrogantemente. GHO Sota olhou para Dorian vitoriosamente, como se ele tivesse vencido. Ele odiava Dorian até os ossos. Na escola, a garota de quem ele gostava tinha uma queda por Dorian. E o que mais o irritou foi que, depois que ela confessou, Dorian a rejeitou descaradamente. Ele ficou tão chateado quando viu as lágrimas dela que teve vontade de bater no desgraçado. Mas na época, por causa dos pais de Dorian, ele não ousou fazê-lo. Mais tarde, para se vingar de Dorian, ele seduziu a namorada do idiota e até a fez terminar com ele depois que todo esse incidente aconteceu. Sota odiava mais o rosto bonito de Dorian. Olhar. Até a beleza que ele segurava agora corou muito depois de ver o bastardo. Droga. Esse bastardo definitivamente estava fazendo isso de propósito. Fim do capítulo. Capítulo 5 GHO Sota.
Vendo a beleza ao seu lado corando muito, Sota mais uma vez se lembrou de quão odioso era esse tal Dorian. Por causa dele, a garota de quem ele gostava o rejeitou de forma limpa, perseguindo Dorian sem parar. Droga! Dorian apenas olhou para o palhaço à sua frente e pretendia seguir seu caminho com Butler Cheng, mas, infelizmente, algumas pessoas não sabiam quando desistir. Pare ele! Sota rapidamente estalou os dedos e dois dos guardas atrás dele ficaram de lado bloqueando o caminho de Dorian. Vendo os homens corpulentos de terno preto e óculos diante dele, a expressão facial de Dorian não vacilou. Sota zombou e puxou a beleza para mais perto dele novamente. Oh, por que correr? Não faz muito tempo que não nos víamos. TSK, você era tudo isso na escola, mas olhe para você agora. Agora, você é apenas mais um mendigo nas ruas. Mendigo? A garota segurando Sota rapidamente recuperou os sentidos e olhou para Dorian com desdém. E daí se ele é bonito? Seu rosto pode ser comido. Ei! Ela estava agora com um jovem mestre rico de segunda geração. Então, por que ela arruinaria suas chances? Mais cedo, ela estava apenas sorrindo timidamente porque queria lançar uma rede ampla. Mas agora que ela sabia que a pessoa ao seu lado era um mendigo, seu rosto imediatamente se distorceu como se ele fosse uma praga ambulante. Depois de ver seu desdém, Sota se sentiu cada vez mais arrogante novamente. Ele colocou a mão nos ouvidos com complacência. O quê? Não posso falar? TCH, ouvi dizer que você não tem dinheiro nem para manter suas empregadas, guardas e motoristas, não te empresto algum dinheiro. Neste momento, uma multidão começou a se formar ao redor deles, com muitos olhando para Dorian com inveja. Afinal, este era um hospital e muitos deles precisavam de dinheiro para pagar suas contas médicas. Sota olhou para a expressão firme de Dorian e zombou. Humph, finja o quanto quiser, hoje vou fazer você pagar por roubar minha mulher. Tio estalo. Sota estalou os dedos e um dos guardas trouxe um talão de cheques e uma caneta para mais perto dele. Sota corajosamente rabiscou algumas palavras e sacudiu o pulso, estendendo-o com uma mão e segurando sua beleza mais perto com a outra. Olha aqui, mendigo. Este é um cheque de 1 milhão de vins. Isso deve ser suficiente para cobrir você por enquanto, certo? Eu posso te dar esse dinheiro, mas você tem que ser meu servo pessoal por um mês. Aspas. Asterisco vins é a moeda. Grau 0 grau. O quê? 1 milhão? A boca de todos se abriu em choque e ganância. F asterisco. Que tipo de sorte esse cara teve para conseguir tanto dinheiro assim? Ponto. Eu vou. Ele realmente preencheu um cheque de 1 milhão de vins. Droga. Por que não posso ter amigos assim? Mentindo. Isso é 1 milhão. Isso é 1 milhão de VYNS. Sem dúvida, o jovem deve ser um filho rico de segunda geração. F asterisco asterisco. Por que não posso ter tanta sorte? Rapaz, por que você não está pegando o cheque? Olhando para o menino, ele deveria ser um garoto rico de segunda geração também. Não, você não ouviu o que o outro disse. Ele disse que o menino virou um mendigo. Então isso não o deixa em situação pior do que a nossa. Rapaz, deixe seu ego de lado e aceite o cheque. Seu ego não vai te alimentar, então faça isso. Sim, o que há de tão difícil em ser servo por um mês? Não é isso que essas pessoas ricas chamam de mordomo. Um mendigo se atreve a ter um ego. Para onde esse mundo está chegando? Se fosse eu aceitaria prontamente o emprego. Basta pensar nisso, ser servo por um mês por um salário de 1 milhão, não é? Não é um ótimo negócio? Onde você pode encontrar um emprego como esse? TSK. Se você me perguntar, acho que os jovens de hoje em dia têm muito direito. Você acha que 1 milhão pode ser ganho em tão pouco tempo? Por que não aproveitar o oferecer e terminar depois de um mês? Sim, mesmo que ele tenha pedido para você lamber os sapatos dele, por que não apenas descalçá-los? TSK. Se ele fosse meu filho, eu daria um tapa na cabeça dele, espancando-o até a morte se pudesse. Isso é um maldito milhão. Asterisco acento circunflexo asterisco.
Ouvindo as pessoas conversando, Dorian achou engraçado. No entanto, ele estava com preguiça de lidar com esses idiotas sem cérebro. Em vez disso, ele estava mais interessado no macaco agitando o cheque ao seu lado. Ele semicerrou os olhos e viu algo escuro e sinistro ao lado dele. Os lábios de Dorian se esticaram de brincadeira. Isso deve ser divertido. Ponto. O sorriso repentino de Dorian assustou Sota, que agora estava confuso. O que há com esse cara? Deveria ser que a pobreza o tivesse deixado estúpido, certo? Talvez fosse o calafrio repentino que ele sentia desde a manhã. Mas, para ser honesto, o sorriso de Dorian estava começando a assustá-lo. Ele acenou com o cheque impacientemente diante de Dorian, perdendo toda a paciência. Mas Dorian apenas ficou ali parado, observando-o da cabeça aos pés com aquele sorriso estranho no rosto. Pegue, pegue. Dorian balançou a cabeça em recusa, ainda segurando aquele sorriso sinistro no rosto. Desculpe. Não preciso do seu dinheiro nem da sua ajuda, o tempo está acabando. As pupilas de Sota dilataram em choque e um pouco de medo. O que esse bastardo quis dizer? Sota não sabia porquê, mas tinha uma sensação muito ruim no peito. Vendo Dorian se aproximar, os guarda-costas colocaram as mãos para frente e cercaram Sota para protegê-lo. Mas por alguma razão que Sota não conseguiu explicar, ele permitiu que Dorian se aproximasse e se inclinasse em seu ouvido. Você vai precisar de mim. E quando chegar a hora, toque esta campainha 2 vezes. Mas, para seu próprio bem, mantenha-a sempre escondida e só retire-a quando chegar a hora. Com isso, Dorian olhou para Butler Cheng. Vamos. Sim, jovem mestre. O confuso Butler Cheng não teve escolha a não ser seguir Dorian. O que foi aquilo? Todos os outros também estavam confusos. Porque tudo de repente saiu do roteiro. Fim do capítulo. Capítulo 6 Paz. Sota ficou atordoado. O que foi isso? Ele apertou o sininho nos bolsos com uma pitada de medo e confusão. Mas logo ele se livrou da sensação de medo e olhou com raiva para a silhueta desbotada de Dorian. O que foi essa bobagem estúpida sobre seu tempo acabar? Com certeza, esse bastardo só disse essas coisas para assustá-lo e fugir. E pensar que ele quase caiu nessa. Droga! Sota estava prestes a tirar o sino e jogá-lo fora, mas de repente parou suas ações quando suas mãos entraram em contato com o sino. HMPH. Não havia como ele precisar da ajuda daquele bastardo. Ele só tocou a campainha para ver que truques o imprestável estava tramando. Sim, foi isso e nada mais. Depois de ajustar sua mentalidade, Sota abraçou a beldade e saiu de cena com seus guardas, sem saber da sombra sinistra que o seguia. Dorian riu um pouco depois de sair de cena, deixando Butler Cheng mais confuso do que nunca. Será que há realmente algo errado com o cérebro do jovem mestre? Como membro da família, ele queria descobrir o que era aquela cena lá atrás. Mas como mordomo, ele não deveria fazer muitas perguntas. Novamente, o que o deixou um pouco magoado foi que o jovem mestre estava fazendo planos e não o envolveu nisso. Isso não significa que o jovem mestre não confia nele. De que outra forma ele poderia deixar o jovem mestre saber que não está sozinho se o jovem mestre decidir não se abrir no final? O jovem mestre não pode e não deve sujar as mãos na hora de fazer planos. Deveria ser ele ou os outros guardas restantes quem deveria fazer as coisas. Butler Cheng, que se considerava um membro da família todos esses anos, ficou um pouco magoado e de mau humor por dentro. Ele abriu a boca e fechou hesitante, sem emitir nenhum som. Dorian, que caminhava à frente, parou de repente, assustando-o. Butler Cheng, você tem sido leal e confiável para nossa casa desde que me lembro. Então você também é minha pessoa. É por isso que tudo o que eu planejei, você será um dos primeiros a saber. Tudo isso no devido tempo, mordomo Cheng. Tudo no devido tempo. Sim, jovem mestre. O humor de Butler Cheng melhorou e a dupla voltou para a ala VIP. Pelo menos aquele tio bastardo ainda cumpriu a promessa de deixar seus pais na ala VIP. Ele provavelmente fez isso para manter as suspeitas fora do caminho.
Tio Pipe, espia, espia, Pipe, tio. As máquinas apitaram alto na sala silenciosa. Vendo que era Dorian entrando, os guarda-costas que guardavam fielmente seu mestre e sua amante finalmente cederam e se afastaram. Dorian olhou para o belo casal próximo um do outro e sentiu uma forte onda de emoções atingi-lo. Talvez tenha sido por causa das emoções do dono original, mas ver o casal assim deixou Dorian furioso. Suas mãos tremiam enquanto ele acariciava suavemente os rostos pálidos do belo homem e da mulher deitados. Em sua vida anterior, ele também foi um órfão que nunca foi adotado. Isso mesmo, nenhum visitante ou convidado o escolheu quando se tratou de adoção. Segundo muitos, ele era muito sombrio e eles gostavam de crianças que sorriam constantemente e os bajulavam. Para ele não diria que estava sombrio. Ele simplesmente não encontrou nada que o interessasse muito. Quase não falava, fazendo com que muitos pensassem que ele era mudo, e passava o tempo todo lendo os livros que traziam para o local. Então ele morou no orfanato até poder sair e conseguir um emprego para si mesmo. E foi então que ele descobriu o ponto alto de sua vida passada. A partir daí, tudo nele era um mistério. Ele tinha visto e feito muitas coisas que ninguém ao seu redor sabia. Mesmo aqueles com quem ele às vezes fazia trabalhos, não tinham conhecimento de suas outras profissões. Ele era um enigma envolto em um enigma. E por causa disso, ele raramente tinha vínculos emocionais com as pessoas. Mas agora, o que ele sentia era tão forte que quase não conseguia mais se controlar. Tudo bem, já que ele era Dorian e Dorian era ele os aceitaria e trataria como seus pais. Juro que vou me vingar de todos vocês e fazer tudo o que puder para acordá-los. Apenas esperem por mim, pais. Não vai demorar muito. Com isso, Dorian beijou-os na testa enquanto pensava profundamente. Havia algo que o incomodava desde que veio a este mundo, mas agora não poderia estar mais claro. O ele neste mundo parecia idêntico ao de seu mundo anterior. Eles também tiveram hábitos semelhantes enquanto cresciam, embora os dele fossem extremos. E quando ele veio a este mundo, ele sentiu como se suas almas tivessem se fundido em uma só. Pensando mais sobre isso, ele sentiu que mesmo que o sistema quisesse forçar outra pessoa a entrar neste corpo, não teria funcionado. Era como se uma fração de sua alma tivesse sido mantida aqui só para ele. Por que isso aconteceu? Dorian sentiu que toda a sua existência poderia ser um mistério que ele teria que resolver. E como a outra metade da sua alma estava aqui? Quem era ele? O que era ele? Pela primeira vez, Dorian ficou totalmente perplexo. Ele tinha um palpite de que somente aumentando sua força seria capaz de obter suas respostas. Mas agora ele tinha certeza de que os pais aqui também eram seus verdadeiros pais. Suspiro. Que reviravolta confusa. Dorian examinou os arquivos de seus pais, bem como os inspecionou, garantindo que não havia entidades sobrenaturais por perto. Claro, ele secretamente andou de um lado para o outro com vários talismãs para evitar qualquer problema tanto de humanos quanto de criaturas. Nunca se poderia estar muito seguro. E quando terminou, ele olhou para todos os 5 guarda-costas, ao lado de Butler Cheng com uma expressão calma no rosto. Era hora de deixá-los entrar. Mas a questão permanece. Será que eles conseguirão lidar com isso? Fim do capítulo. Capítulo 7. Deixando-os entrar. Eles podem lidar com isso? Dorian olhou para os homens diante dele em silêncio. Seguindo em frente, qualquer pessoa próxima a ele será exposta ao mundo oculto e perigoso para o qual ele estava prestes a entrar. Então, se eles tinham que ser seus homens, eles tinham que saber dessas coisas. Não só isso, mas para sua própria segurança, eles também tiveram que se tornar exorcistas. Para chegar até ele, uma entidade do submundo pode optar por ir atrás deles também. Então eles tinham que saber. Todos os 5 guardas ficaram imóveis como uma rocha, sem emoções em seus rostos, mas no fundo, eles estavam muito confusos. Além disso, eles eram o mestre e não o jovem mestre.
Desde que se lembram, o jovem mestre tem sido um tanto solitário que não sai em busca de problemas e se destaca em termos de educação. Eles o respeitavam, mas não tinham nenhum vínculo profundo com ele, pois compartilhavam com o mestre. Eles ficaram mais focados em fazer trabalho para o patrão e a patroa, quase não fazendo nada para o jovem patrão, porque ele nunca precisou. Ponto. Além do mestre e da senhora, a única pessoa na propriedade próxima a Dorian era Butler Cheng. Foi assim que o mestre ficou quieto. Para ser honesto, eles não achavam que ele precisava de proteção, já que ele quase não saía ou fazia qualquer coisa que as crianças ricas normalmente faziam. Ele era como uma sombra, passando despercebido. A primeira vez que viram emoções reais nele foi durante esse incidente. O jovem mestre parecia ter perdido a capacidade de falar, apenas olhando para o nada enquanto bebia sem parar. Mesmo quando chorava, nenhum som saía dele. O jovem mestre segurou as mãos dos pais durante um dia inteiro, sem soltá-los. Foi a primeira vez que perceberam que ele ainda era uma criança. Se não fosse pelos médicos para tranquilizá-lo, ele nunca teria deixado os pais sozinhos. Suspiro. Mesmo que o jovem mestre fosse quieto, ele não era sombrio, pois sempre era possível sentir um leve brilho seu vindo dele. Mas depois do incidente, foi como se todo o comportamento do jovem mestre tivesse ficado deprimido e triste. É por isso que ver como ele estava agora os chocou tanto que eles não puderam deixar de olhar para ele inúmeras vezes. Pelo bem da amante e do mestre, eles ficaram felizes porque o jovem mestre havia se ajustado. Mas porque parecia que havia algo mais que o jovem mestre queria discutir. Dorian olhou para os guarda-costas em silêncio. Seus nomes eram Buou, Haolin, Shanqi, Haru e Zulin. E Buou sempre foi o líder do bando. Esses 5 foram os únicos guarda-costas que não traíram seus pais. Ponto. Buou semicerrou os olhos com curiosidade. Haru, feche a porta. Zulin, Shanqi, verifique as janelas. Raul, entre, desligue as câmeras. Instantaneamente, o mais jovem deles correu em direção à porta, enquanto os outros correram em direção às janelas e às câmeras. Buou separou as pernas e colocou as mãos atrás das costas com firmeza. Jovem mestre. Acredito que ninguém mais entrará. Agora, a bola está do seu lado. Dorian assentiu satisfeito com a rapidez com que a mente de Buou funcionava. O que ele precisava era de pensadores inteligentes e rápidos. E esse cara era definitivamente um. Não admira que ele fosse o líder deles. Butler Cheng, por favor, dê um passo à frente também. Sim, jovem mestre. Num piscar de olhos, Butler Cheng juntou-se aos guarda-costas e entrou na fila. Tio Bobo 1, Bobo 1, Bobo 1, tio. O coração de todos batia incontrolavelmente. O que foi isso? Foi vingança? O jovem mestre estava finalmente pronto para se vingar. Eles permaneceram silenciosos como uma rocha, esperando pelas palavras de seu jovem mestre. Buou, Haolin, Shanqi, Haru, Zulin, Butler Cheng. Vocês 6 são os únicos que não traíram minha família Tian. E por isso, eu agradeço. Obrigado. Por seu serviço fiel à minha família vocês fizeram mais do que o suficiente e conquistaram não apenas meu respeito, mas também o respeito de meus pais. É por isso que vejo vocês 6 como as únicas forças e guardiões da minha, não. Nossa família Tian, mas, agora, mais do que nunca, a família Tian precisa de seus serviços para lutar contra nossos inimigos. Dito isto, se for demais, por favor, dê um passo à frente. Nem meus pais nem eu podemos culpá-los por suas decisões. Todos vocês têm já fez muito mais do que qualquer um de nossos parentes de sangue poderia. Portanto, respeitaremos suas decisões. Dorian disse enquanto olhava calmamente para todos os 6 profundamente. Era verdade que eles já haviam ido além. Então, se eles quisessem se aposentar, ele não via nenhuma razão para que não pudessem. Afinal, de agora em diante, eles estariam colocando suas vidas em risco. Então agora era um bom momento para recuar. Ponto. Todos os 6 permaneceram firmes e estufaram o peito com expressões severas em seus rostos.
Neste instante, eles se lembraram do sofrimento passado e de como o mestre e a senhora os tiraram de seus buracos de destruição e lhes deram novas vidas. Seus olhos umedeceram um pouco quando viram os dois corpos atrás do jovem mestre, deitado em coma. Você diz que eles deveriam ir embora. Sem chance. A única família que eles tinham e pertenciam era a família Tian. O coração de todos se firmou em determinação e se ajoelhou diante de Dorian. Buou, como líder, foi o primeiro a cair, jovem mestre. Hoje oferecemos nosso serviço a você. Acho que falo por todos quando digo que não importa o que aconteça, escolhemos ficar. Todos concordaram com a cabeça enquanto continuavam ouvindo Buou. Jovem mestre, nossos inimigos podem ser fortes agora. Mas acredito que com o tempo faremos com que eles paguem. Dorian acenou com a cabeça satisfeito com o desempenho deles. Mas as coisas estavam longe de terminar. Todos vocês se levantem. Com isso, eles se levantaram e ficaram em posição de sentido, agora tomando Dorian como o mestre da família Tian. Seus olhos ficaram mais firmes enquanto eles ficavam tão retos quanto podiam. Dorian deu um passo à frente, olhando para cada um deles com calma. Sua expressão era como um lago sem ondulações, firme no mundo ao seu redor. À distância, parecia calmo. Mas debaixo das águas, uma tempestade se formava com pensamentos profundamente ocultos. Todos vocês serviram lealmente a família Tian desde que foram aceitos na família. E estou feliz que vocês ainda tenham escolhido ficar, mesmo agora. Mas não posso aceitar seu serviço completo ainda. Underscore. Ponto. Todos olharam para o seu jovem mestre sem vontade. Por quê? Será que o jovem mestre deles não queria entrar em águas mais profundas e planejava se vingar sozinho? Eles fizeram uma promessa ao mestre e à senhora de sempre cuidar da família Tian. Então, como eles poderiam aceitar isso? Eles não eram como aqueles bastardos ingratos que abandonaram a família. Eles queriam dizer o que prometeram. Todos cerraram os dentes de má vontade. Não importa qual inimigo surja em nosso caminho, nós ficaremos e resolveremos isso. Jovem mestre, queremos ficar. Sim, jovem mestre. Você não precisa sentir pena de nós ou se preocupar em nos colocar em perigo. Não importa o quão perigoso seja, nós escolhemos ficar. Oh, Dorian riu e olhou para eles de brincadeira. Vocês dizem que permanecerá, não importa que inimigo enfrentemos. Sim, jovem mestre. Então, e se o inimigo não for humano? Jovem mestre, não importa quem. Underscore. Fim do capítulo. Capítulo 8 Operação Especial. Então, e se o inimigo não for humano? Jovem, hein? Underscore. Todos piscaram com a boca aberta, sem saber se riam ou choravam. Com licença, jovem mestre, este é um momento sério, certo? Dorian olhou para eles e percebeu que eles pensavam que ele estava brincando. Suspiro. Este mundo com certeza era estranho. Por que as pessoas pensam que o sobrenatural não existiu? Bem, ele não teve escolha a não ser pegar leve com eles. Dorian colocou as mãos nos bolsos e olhou para eles preguiçosamente. E se eu lhe dissesse que, além do meu tio e dos capangas, há mais inimigos que minha família Tian terá que enfrentar? Mais inimigos? Claro, eles presumiram que os inimigos eram humanos. Quanto à questão dos seres sobrenaturais, pensaram que era uma piada feita por Dorian para aliviar o clima. Sim, deve ser isso. Eu entendo que todos vocês querem ficar. Mas por causa do poder do inimigo, darei a todos vocês apenas uma semana para pensarem sobre as coisas. Vendo que todos ainda estavam prestes a falar e prometer novamente, Dorian ergueu as mãos para detê-los. Uma semana. Agora não, mas uma semana depois. É quando aceitarei qualquer promessa sua. Enquanto isso, todos os dias, levarei alguns de vocês em grupos para ir contra esses inimigos. Claro que Butler Sheng sempre estará comigo ou na propriedade. Mas para o resto de vocês, suas principais tarefas serão proteger meus pais sempre que não estiverem comigo ou em seu tempo livre. Agora, Buou e Haru. Você virá junto com Butler Sheng e eu para negócios. Sim, jovem mestre.
A dupla respondeu em uníssono com um joelho dobrado. Bom, agora vamos. O resto de vocês fique para trás e continuem com o bom trabalho. Sim, jovem mestre, eles responderam, estufando o peito com orgulho. Ponto. Dorian balançou a cabeça ironicamente e saiu com Butler Sheng, Buo e Haru. Haru era o mais jovem entre todos os guardas, com 25 anos, e Buo era o mais velho com 38, seguido por Butler Sheng com 36. Todos os outros estavam nessa faixa etária. Só assim, Dorian e sua turma deixaram o hospital, com o trio imaginando todo tipo de planos de vingança inventados em suas mentes. Que coisas ruins eles iriam fazer hoje? Eles entrariam furtivamente na casa do inimigo e roubariam segredos. Estariam eles chutando e lutando contra todos os tipos de bandidos para se vingar. O coração de todos ferveu de excitação. Finalmente, eles estavam de volta aos negócios. Ha 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 ha. Eles estavam tão imersos na depressão e protegendo o senhor e a senhora que não podiam fazer muito. O problema era que mais de 70 bastardos ingratos traíram a família Tian, enquanto apenas 5 deles permaneceram como guarda-costas. O que os deixou um pouco tristes foi que os guarda-costas mais fortes foram os que os traíram depois de tudo que a família Tian fez por eles. Que bando de ingratos! Sim, todos os 5 eram fortes. Mas quando comparados com aqueles que saíram, eles eram apenas medianos. É por isso que eles também estavam um pouco hesitantes em relação à vingança. Eles só queriam proteger seu mestre e sua amante. Mas vendo a aura forte e avassaladora do jovem mestre, eles sabiam que ele tinha um plano bem elaborado. O fato de ele estar pedindo que pensassem 2 vezes significava que ele tinha algum plano de alto risco que seria capaz de se vingar do mestre e da senhora. No entanto, parecia que era um plano muito possível se eles não estragassem tudo. Então, é claro, eles estavam dispostos a atirar. Agora, eles estavam se perguntando que tipo de plano secreto estariam realizando hoje. O que poderia ser? Buo, Haru, monte a barraca aí, underscore, ponto. Butler Sheng, Buo e Haru quase tropeçaram ao ouvir as ordens de Dorian. Jovem mestre, onde está a missão de alto risco que você insinuou anteriormente? Para que diabos estamos montando uma barraca? O trio estreitou os lábios e olhou para o céu como se tentasse encontrar uma resposta de cima. Eles não tinham nenhuma evidência, mas achavam que seu jovem mestre estava com danos cerebrais. Eles deveriam secretamente arranjar um médico para investigar isso. Dorian olhou para suas expressões desamparadas e sorriu. Eu te disse. O inimigo que enfrentamos é mais poderoso. Então, tome isso como uma introdução para conhecer o inimigo. Todos lutaram para não revirar os olhos para o céu e só conseguiram acenar com a cabeça ironicamente, sentando-se ao lado de Dorian. Apenas o nome em sua barraca os fazia sentir vontade de enterrar a cabeça e se esconder. Adivinhação? O jovem mestre sabe que essas coisas não existem, certo? Até as crianças que passavam e viram a barraca apontaram, riram e fugiram, zombando deles. Então, se até as crianças sabiam que tal coisa não existia, por que então o jovem mestre parecia tão sem noção? Jovem mestre, estamos realmente aqui para a adivinhação. O que a adivinhação tem a ver com o inimigo? Dorian ergueu as sobrancelhas preguiçosamente. Muito. No final do dia ou da semana, você entenderá o porquê. Sim, jovem mestre. Suspirar. Ponto. O trio sentou-se ao lado de Dorian, tentando ao máximo manter os rostos tão sérios como sempre. E assim, eles passaram 1 hora inteira sem ninguém se aproximar de sua barraca. Seu jovem mestre também não parecia estar muito interessado em ninguém. Isso até que ele avistou um grupo de pessoas com equipamentos de camping nas costas e nas mãos. Pelo que parece, eles deveriam estar indo em direção à floresta ou fio para acampar durante a noite. Os olhos de Dorian ficaram sombrios. Era hora de ir trabalhar. Fim do capítulo. Capítulo 9 O caminho para a riqueza. Na última hora, este sistema detectou pessoalmente mais de 50 pessoas que tiveram contato com entidades do submundo.
Este sistema não sabe por que o anfitrião ainda não agiu, mas apenas como um lembrete, se o anfitrião estiver pensando em voltar atrás em suas palavras, isso seria impossível. Este sistema e o hospedeiro já haviam assinado um vínculo cósmico. Dorian preguiçosamente ergueu os olhos diabolicamente. Você fala demais. Colchete que abre ... colchete que fecha. O sistema estava realmente tendo dificuldade em entender seu hospedeiro. Quanto a Dorian, ele não se incomodou em se explicar. Desde que ele realizasse o trabalho respeitando as leis comuns dos céus, ninguém teria o direito de lhe dizer como deveria fazer seu trabalho. Ninguém. O sistema não pôde evitar estremecer um pouco com a aura de Dorian. Como poderia seu hospedeiro ser tão forte? Isso, suspiro, só poderia se culpar por trazer o hospedeiro errado para este mundo. Havia algo errado com seu anfitrião, mas o que? Dorian semicerrou os olhos profundamente para a gangue à frente, como se estivesse observando uma presa. Havia 5 pessoas carregando grandes sacolas de acampamento nas costas logo à frente. Alguns membros do grupo falaram alto, enquanto outros permaneceram em silêncio o tempo todo. Em particular, um deles se destacou entre os demais. Hahaha. Isso vai ser incrível. Assim que completarmos esse desafio, ficaremos podres de ricos. Hayden disse enquanto esfregava as mãos, imaginando sinais de dinheiro em sua mente. Outra senhora também se sentiu da mesma forma. Querida, assim que conseguirmos o dinheiro, poderei comprar aquelas bolsas de grife e roupas que todas aquelas vadias ricas. Até então, nos tornaremos os mais novos ricos casal por aí. Quem não gosta de uma vida boa? Lulu está certa. Com esse dinheiro, posso finalmente saborear a boa vida. Hayden, Lulu e Terzo estavam muito entusiasmados com o dinheiro que poderiam recuperar quando isso fosse feito. Mas Minato e Yangbo ficaram um pouco preocupados. Yangbo ajustou os óculos e olhou para os 3 animados com uma expressão preocupada no rosto. Eu não sei porquê. Mas não acho que deveríamos fazer isso. Parece tudo muito superficial. Eu concordo. Eles disseram que não deveríamos fazer vlogs ou fazer qualquer outra coisa para completar o desafio, e daí se eles tentarem fazer algo prejudicial a nós, como nos traficar? O outro trio se virou para olhar para Yangbo e Minato com desdém. Hayden e Lulu, que eram um casal, eram os mais irritados no momento. Eles já haviam se imaginado em luxuosos casacos de pele, saindo de um shopping com várias malas apenas para entrar em seu novo carro exclusivo. Então, por que esses supostos amigos deles iriam querer arruinar as coisas para eles? Hayden se virou rapidamente e olhou para eles com frieza. É melhor vocês idiotas calarem a boca, ou vou tornar suas vidas insuportáveis quando voltarmos. Só porque estamos pegando leve com vocês dois, não significa que vocês podem falar para nós como se estivéssemos no mesmo nível. Por quê? Porque vocês dois são sempre tão negativos. É apenas um desafio, então por que tanto medo? É por isso que vocês sempre serão perdedores. Além disso, você acha que eu sou que estúpido vir despreparado. Se algo realmente aconteceu, vocês não sabem que eu conheço Kung Fu. Hayden disse com raiva. Lulu olhou para o namorado corpulento e se sentiu muito sortuda. Ele não era apenas bonito, mas também tinha um corpo lindo. Lembrando-se de quantas pessoas normalmente olhavam para o namorado, ela se sentiu sortuda por tê-lo ao seu lado. Sim, era assim que um homem deveria ser. Mesmo agora, era ele quem carregava as coisas dela em sua mochila enorme, enquanto ela simplesmente não segurava nada. Eles pareciam tão bem juntos. E quando o dinheiro chegar, eles ficarão ainda melhores. Lulu se aproximou de seu homem e esfregou seu peito alegremente enquanto zombava da dupla irritante do grupo. Isso mesmo, meu bebê é um gangster de Kung Fu bem conhecido por aqui. Então, com ele ao nosso lado, o que há a temer? E só para que todos saibam, meu bebê também contratou alguns de seus irmãos para se esconderem, e nos mantenha seguros até que todo o desafio acabe. Então pare de choramingar e vamos embora.
Terzo abriu os olhos em choque e admiração, como esperado do irmão Hayden. Ele já pensou em nossa segurança antes mesmo de chegarmos aqui. Hayden estufou o peito arrogantemente. Claro que sim. Se vocês dois querem saber, as pessoas da minha gangue deveriam estar nos perímetros de onde estamos indo, armas também, só por precaução. Mais uma vez, se as coisas saírem do controle, sempre podemos chamar a polícia, não? Sim, posso ser um gangster, mas também priorizo minha vida mais do que qualquer outra coisa. Mas, novamente, eu duvido que precisaremos de toda essa segurança. Terzo acenou com a cabeça e apoiou as palavras de Hayden. Sim, está certo. Talvez até precisemos de toda essa segurança. Antes de hoje, já havíamos realizado 7 desafios desses homens ricos e também fomos pagos por fazê-los. Então, se ele pudesse pagar tanto sem fazer nada para nós, este último ousado também não estaria bem. Silêncio. Minato e Yangbu ficaram sem palavras. Eles disseram que estavam preocupados em serem sequestrados. Mas agora, Hayden resolveu o problema sem o conhecimento deles. E com seus implacáveis amigos gangsters. O fato de já terem feito outros 7 desafios foi suficiente para provar que provavelmente sairiam em segurança. Ponto. Falando em desafios, eles foram um pouco estranhos, e tudo começou há um mês, quando presenciaram uma cena em que algumas pessoas conversavam com um certo homem em uma limusine, agradecendo por ter lhes dado milhões após completar uma série de desafios. Ousa! Essas pessoas ficaram tão entusiasmadas que até os levaram para fazer compras também. Foi então que o segredo do assunto foi revelado. Aparentemente, os super ricos desta cidade às vezes ficavam entediados e gostavam de organizar coisas assim. Eles dariam aos candidatos um local para estarem e os observariam completar os desafios. Para Minato, Hayden e os demais, os primeiros 4 desafios envolveram comer diversas ervas e realizar danças estranhas enquanto brincavam de pega-pega. E todos os ricos sentaram-se num pódio alto, bateram palmas e riram quando faziam brincadeiras. Parecia que eles gostaram muito do show, pois cada um deles recebeu 40 mil após o primeiro desafio por praticamente jogar em menos de 1 hora. E o preço continuou subindo ao longo dos outros 6 desafios, até que cada um deles recebeu 500 mil pelo 7º desafio. Minato e Yangbu queriam desistir, mas os outros não deixaram. Em primeiro lugar, como vieram em grupo, tiveram que completar todos os desafios em grupo, caso contrário perderiam a chance de ganhar dinheiro. Então, como Hayden, Lulu e Terzo puderam permitir que eles desistissem. Este 8º ou último desafio que eles estavam prestes a fazer era o grande final. Esta noite, 50 milhões estavam em jogo, então como eles poderiam perder esta oportunidade? Impossível. Fim do capítulo. Capítulo 10. Um grupo dividido. Sim, era muito dinheiro para desistir. Esta noite, sua gangue também planejava roubar esses ricos. Os outros 7 desafios estavam muito próximos de regiões públicas, onde a polícia estaria circulando. Mas esse desafio estava longe de tudo isso. Hayden certificou-se de que seus homens não aceitariam até que ele e o resto recebessem os 50 milhões. Se atacassem primeiro e perdessem, esses ricos perderiam o interesse e fugiriam sem transferir ou dar o dinheiro. Então por que arriscar? Quanto ao dinheiro, esses caras ricos ficaram tão satisfeitos com suas performances anteriores que todos contribuíram com 50 milhões para eles. Foram 10 milhões cada. A ganância era de fato um pecado para os humanos, porque pessoas como Hayden, Lulu e Terzo não queriam recuar de jeito nenhum. Não quando eles estavam tão perto de se tornarem milionários. Eles até começaram a fazer planos sobre como matar Minato e Yangbu e roubar seus próprios milhões quando o desafio acabasse. Mas antes disso, eles tiveram que pagar a conta desses perdedores. Hayden semicerrou os olhos com frieza e marchou em direção à dupla, liberando sua aura intimidadora. É melhor que seus malditos covardes não estraguem isso para nós. Nem pensem nisso, ou então eu juro, vou matar vocês dois aqui e agora. Atrevam-se, peguem o dinheiro e vivam suas vidas, entendido?
Sim. Mina e Yangbo responderam enquanto tremiam de medo. Até hoje, eles ainda se arrependeram de ter encontrado esse grupo de agressores mais cedo. Eles estavam passando por um beco, cuidando de seus próprios assuntos, quando de repente viram o trio caminhando em direção a eles arrogantemente. E a próxima coisa que souberam foi que o trio os roubou. Com o tempo, coisas como essa se tornaram uma norma, já que Raiden às vezes os implicava com os membros de sua gangue ou sempre que os via. E no dia em que viram a cena daquele homem rico dando muito dinheiro em uma limusine, eles estavam todos juntos também, com o grupo de Raiden intimidando-os. Agora, eles foram arrastados para esta estranha série de desafios. E até o dinheiro que conseguiram nos primeiros 7 desafios foi apreendido pelo grupo de Raiden. Então, qual era o sentido de tudo isso? Novamente, o dinheiro da recompensa por este último desafio foi muito alto e isso os preocupou. Especificamente, o que eles teriam que fazer ou executar que poderia valer essa quantia. Seus primeiros pensamentos foram traficantes ou negociantes de órgãos. Não importa quantas precauções Raiden tivesse tomado, eles ainda se sentiam muito desconfortáveis em ir para a montanha Ufil para passar a noite lá sozinhos. A dupla estava prestes a aceitar seu destino quando de repente sentiram um vento quente acariciar seus rostos. Que legal! Eles viraram o rosto na direção do vento, apenas para ver um estranho galpão à frente. Adivinhação? Essa coisa era um mito comprovado que não existia, certo? Certo. A dupla ficou enraizada no local em silêncio. A lógica dizia que era impossível, mas o medo dentro de seus corações era grande demais. No momento em que encontraram os olhos de Dorian, não puderam deixar de estremecer com o sorriso misterioso que ele lhes dava. Ele sabia de alguma coisa? Eles releram a placa de barraca como se estivessem se convencendo se deveriam ir até lá e enfrentar a ira de Raiden ou simplesmente evitar tudo. Logo, eles cerraram os dentes e acalmaram o coração. Droga! Pela primeira vez na vida, era hora de serem homens e não temerem tanto Raiden. Com isso, eles se viraram na direção da barraca, ainda tremendo de medo por Raiden, mas pelo menos eles fizeram um movimento por si mesmos. Raiden e os demais ficaram muito surpresos com o movimento repentino da dupla. Sem dúvida, eles começaram a andar atrás deles, tentando agarrá-los e atacá-los. Mas a dupla parecia ter conseguido e começou a acelerar o ritmo. E onde diabos vocês acham que vocês dois estão indo? A passagem da montanha é por aqui e não por ali. Ei, o irmão Raiden está falando com você, então é melhor você responder rápido ou quando voltarmos. Raiden apertou o punho de raiva. Ele não gostava da sensação de ter as coisas saindo de seu controle. Essas galinhas fracas queriam protestar. Queriam protestar agora que tinham 50 milhões em jogo. Sem chance. Ele nunca deixaria isso acontecer. A mente de Raiden funcionou rápido. Terzo, deixe-os em paz. Eles só vão comprar alguma coisa, então por que é tão duro com eles? Sem mas, deixe-os conseguir o que querem. Depois disso, poderemos partir para as montanhas, não? O terzo de cabelos castanhos, cujos dentes ainda estavam para fora como um cachorro rosnando, não estava disposto a deixar esses fracotes irem. Se eles permitissem que eles passassem por cima deles uma vez, esses fracos poderiam parar de ter medo deles de uma só vez. Mas vendo o olhar calmo mas severo de Raiden, Terzo não teve escolha senão afastar seus pensamentos. HMPH. Ele teria tempo suficiente para ensinar a esses bastardos as lições de suas vidas quando chegassem às montanhas Ufil. Com isso, o trio relaxou um pouco e caminhou lentamente atrás de Minato e Yangbo com vários pensamentos diferentes em mente. Olhando para as costas deles, um sorriso cruel se formou na boca de Raiden. Já que esses dois queriam tanto brincar, então eles não deveriam culpá-lo por ser implacável. Ao mesmo tempo, vendo Minato e o resto se aproximando, Butler Sheng, Buo e Aro, também estamos em alerta máximo. Qualquer pessoa normal não deveria nem perder tempo nesta barraca.
No entanto, as pessoas nas quais seu jovem mestre estava focado, somos as mesmas pessoas que estão vindo em sua direção. Então essas pessoas eram loucas ou estavam trabalhando para o jovem mestre. Foi assim que o jovem mestre reuniu informações. E pensar que eles duvidaram dele antes. TSK, como esperado do jovem mestre. Por um momento, eles pensaram que ele havia enlouquecido. Acento circunflexo _ acento circunflexo. Fim do capítulo. As pessoas sabem aquilo que elas fazem, frequentemente sabem por que fazem o que fazem, mas o que ignoram é o efeito produzido por aquilo que fazem. Michel Foucault.